dia a todos e a todas. Havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto à Câmara para aprovação a ata da 30ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata aprovada como distribuída. Leitura do expediente. Não há expediente para leitura, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Presidente. Não. Pedi a inclusão em pauta do processo TC 6488-2015, trata da admissão do interessado Fernando Zardini Antônio. Ok, deferido. Pela ordem, presidente. Pela ordem, conselheiro Abudib. Presidente, eu ia fazer apenas 2 registros. Um deveria ter sido feito na sessão de ontem, que acabei não participando em face da morte do desembargador William Couto, uma das mais impressionantes culturas jurídicas de nosso Estado, e um homem absolutamente simples, oriundo do interior, nascido na fronteira, no estado vizinho do Rio de Janeiro, município de Bom Jesus da Bapuana, distrito de Carabuçu. Um homem absolutamente simples e absolutamente honrado, com valores e princípios tão carentes do nosso tempo atual. De forma que, com certeza, fará muita falta. E registrar, então, com muito pesar esse passamento. Doutor William Couto Gonçalves. O segundo é de absoluta estupefação. Ao verificarmos, pela primeira vez na história, que se mande um orçamento para o Congresso que as contas não fecham, que as despesas são maiores do que a receita. Nós já vivemos, e particularmente é desesperador, o total desarranjo das contas públicas. E normalmente os governos ainda fazem uma falsa expectativa de receita, desejando um orçamento absolutamente fora da realidade. Mas, pela primeira vez, nós estamos diante de um fato que desejam chamar como transparente, que é assumir uma total incompetência na gestão de recursos públicos, que é se pretender que o Congresso Nacional aprove e autorize o que ninguém deve fazer em sua vida privada, que é gastar mais do que ganha. De forma que, participando e sendo o sistema de controle, não pode verificar uma situação como essa de braços cruzados. Isso é desesperador. Se pretender que se autorize uma situação como essa. Devolvo a palavra, Vossa Excelência.
Eu me junto a Vossa Excelência na homenagem póstuma ao desembargador William Couto, apenas acrescentando que o desembargador William Couto era, acima de tudo, uma pessoa humana, de princípios que já estão se perdendo no tempo. Né? Em relação a esse comentário, eu me alio também a Vossa Excelência, porque o Brasil está caminhando para trás. Né? Quando o Executivo toma uma medida dessa, e a gente espera que o Congresso devolva, né, que seria a medida mais prudente e de proteção ao povo brasileiro. Vamos seguir com devolução dos processos com pedido de vista. Processo 3608-2014, vista o conselheiro Sérgio Abudib em primeira sessão. Solicito prorrogação, Excelência. Prorrogado. Apreciação de medidas cautelares. Não há. Leitura de acordo e pareceres. Palavra do conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Acordo TC 964-2015, processo TC 3201-2015, prestação de contas bimestral, referente ao sexto bimestre, Prefeitura Municipal de Soretama, saneamento da omissão, arquivamento. É só. Cedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel, para a leitura de acordos. Acordo TC 968-2015, processo TC 2722-2015, do Fundo Municipal de Educação de Guaçuí, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 967-2015, processo TC 2718-2015, Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 966-2015, processo TC 584-2015, Prefeitura Municipal de Domingos Martins, saneamento da omissão, arquivar, quinto bimestre de 2014. Acordo TC 965-2015, processo TC 7513-2014, Prefeitura Municipal de Domingos Martins, terceiro bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Sobre isso, presidente. Obrigado, conselheiro. Passo a relatar os acordos da minha responsabilidade. Acórdão TC 971-2015, processo TC 2689-2015, Prefeitura de Apiacá, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 973-2015, processo TC 2757-2015, Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, prestação de contas bimestral, meses 13 e 14 de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 972-2015, processo TC 2739-2015, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, prestação de contas bimestral, sexto bimestre e meses 13 e 14 de 2014,
saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 970/2015, processo TC 2687/2015, Fundo Municipal de Saúde de Apiacá, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 716/2015, processo TC 3152/2014, Câmara Municipal de João Neiva, prestação de contas anual, exercício de 2013 regular, quitação, arquivar. Julgamento dos processos em pauta, a pedido de sustentação oral para o processo 5137/2012, relator conselheiro Zé Antônio Pimentel. Solicito o pregão. Contas presente, interessado no processo 5137/2012, Prefeitura de Afonso Cláudio, senhor Wilson Berger, ou advogado para representá-lo. Se encontra, senhor presidente. Está presente. Ok, concedo a palavra à doutora Roberta de Vargas Vieira. É isso. Antes, o conselheiro Pimentel vai fazer o relatório. Concedo a palavra ao conselheiro Pimentel e, posteriormente, a vossa senhoria. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, doutor Heron, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Trata-se do processo 5137/2012, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, relatório de auditoria, responsável prefeito Wilson Berger, Balbino de Vargas Guizo e Roberta de Vargas Vieira. Relatório. Trata-se dos presentes autos de auditoria realizado na Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária número 110/2012, referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa. Após os termos regulares, o processo foi instruído pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 9086/2014, que conclui pela rejeição das razões desjustificativas apresentadas por Wilson Berger, prefeito, Roberta de Vargas, procuradora municipal, e pela extinção do processo em resolução de mérito por ilegitimidade passiva em relação ao senhor Balbino Vargas, secretário municipal de Educação e Cultura, em razão da manutenção das seguintes irregularidades. 4.1.1. Contratação de itens desertos sem observância do processo de dispensa ou de novo processo licitatório, contrato 181/2010. 4.1.2, contratação de itens desertos sem observância do processo de dispensa ou de novo processo licitatório, contrato 84/2011. É o relatório, senhor presidente, levou a palavra a Vossa Excelência. Concedo a palavra à doutora Roberta. Saúdo os excelentíssimos senhores, conselheiros, integrantes desta Corte de Contas. Cumprimento a todos na pessoa do senhor insigne presidente dessa sessão, conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges. Saúdo ainda o representante do Ministério Público de Contas com assento nesta casa, o secretário-geral das sessões e os demais presentes neste plenário. Neste ato, represento o prefeito do município de Afonso Cláudio, Wilson Berger Costa, momento que aproveito para requerer a juntada de procuração, bem como postulo em causa própria, eis que consto como parte interessada no presente processo. Deixo de trazer os detalhes do relatório, haja vista que Vossa Excelência já o fez. Passo a me manifestar com relação a ambos os contratos, por tratar-se praticamente dos mesmos fundamentos e, desta forma, evitar argumentos repetitivos. Apresentaremos duas teses. A primeira delas
é pautada na inexistência de irregularidades, tendo em vista que, no caso em comento, entendemos que não houve contratação de serviços diversos dos constantes no objeto do contrato supramencionado, pois, na verdade, o objeto do contrato nada mais é do que a contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de transporte rodoviário, com a finalidade de atender aos alunos do ensino fundamental e médio da zona rural da rede estadual de ensino do município de Afonso Cláudio. Entendemos que o fato da inclusão de novas linhas não existentes no contrato inicial, o fato de aditivar o contrato com a inclusão das mesmas, não foi entendido à época como alteração do objeto, mas entendemos tratar-se de mesmo objeto, qual seja a prestação de serviços de transporte rodoviário para atendimento dos alunos do ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino, o que melhor explanaremos a seguir. A segunda tese ela é sucessiva no sentido da hipótese de vossas excelências, assim entendam que houve aditivo do contrato com objeto diverso, o que não se espera, salientamos a inexistência total de má-fé ou mesmo de prejuízo ao erário, bem como a comprovação de que os serviços foram prestados à população e ainda que o aditivo foi feito nos mesmos moldes, nos mesmos valores do contrato original, que é fruto de um procedimento licitatório marcado pelos princípios da legalidade. Passemos à análise das teses. A princípio, vale salientar o momento vivido pela administração municipal naquela época. Fora feito pedido pela Secretaria Municipal de Educação de contratação de pessoa jurídica para a realização de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino fundamental e médio. Pedido este feito no dia 6 de abril de 2010, cuja licitação ocorreu no dia 26 de abril de 2010. Não acudindo interessados em participar do referido certame, ficando nessa oportunidade a licitação totalmente deserta. Fora realizada uma nova licitação. Nessa ocasião, algumas linhas ficaram desertas, sendo contratadas algumas linhas que foram cotadas e contratadas através do contrato 181 de 2010. Naquela oportunidade, o que levou ao fato de as mencionadas linhas ficarem desertas foi o fato da alteração na carga horária da rede estadual de ensino, de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais. Desta forma, o transportador que levava o aluno no matutino às 7 horas e os trazia de volta às 11h30 e já aproveitava a mesma viagem e levava os alunos da mesma localidade para chegar à escola no turno vespertino às 12h30, que deveriam chegar às 12h30, e de igual forma ele fazia no intervalo entre o vespertino e o noturno. Ele pegava o aluno às 7h30, 7 horas, levava à escola, às 11h30 ele trazia de volta e já pegava os alunos do vespertino e já os levava à tarde para chegar a 12h30. Com a alteração da mudança da carga horária da rede estadual de ensino de 800 horas para 1.000 horas, o que pode ser comprovado através da portaria 002R, de 3 de janeiro de 2010, que neste ato requeira juntada, essa logística deixou de ser possível, haja vista que o mesmo transportador não poderia atender os percursos sequenciais, pois os alunos do matutino passaram a estudar até às 12h30, e os do vespertino já deveriam estar chegando à escola às 12h30. Então, o mesmo transportador não poderia trazer os alunos de volta do matutino e chegar a tempo para o horário do vespertino. Essa logística ficou impedida, a logística anterior ficou impedida, tendo em vista essa nova estrutura da carga horária trazida pela rede estadual de ensino. Isso impossibilitou que o mesmo transportador fizesse os 2 itinerários. Sendo assim, não seria possível cumprir todos os horários pontualmente, e os alunos do turno vespertino chegariam atrasados ao horário estabelecido, ficando prejudicados os alunos que utilizariam os percursos em turnos sequenciados. Sendo assim, a empresa contratada cotou somente as linhas não sequenciais, matutino e noturno, ficando as linhas do turno vespertino desertas. No tocante a este argumento que apresentamos em nossa defesa juntada aos autos, entendeu a instrução técnica conclusiva, bem como
o parecer do Ministério Público de Contas, a instrução técnica conclusiva, em seu parecer, em especial na folha 293, disse que essa alegação não procede. Abre aspas. A empresa contratada cotou somente as linhas não sequenciais, ficando as linhas do turno vespertino desertas, eis que 4 itens não são vespertinos e ainda assim ficaram desertos. Fecha aspas. Esclarecemos que, de fato, 4 das linhas que ficaram desertas não são do turno vespertino. O fato é que nestas linhas, em especial, não houve interesse da empresa em cotá-las, eis que são linhas curtas, ou seja, linhas de pequena quilometragem, e ainda considerando que são linhas cujas as estradas possuem muitas serras extremamente íngremes, próprias da nossa região serrana, entendeu a cooperativa por não cotá-las à época. O que os senhores podem estar se perguntando neste momento, por que então, em outro momento, aceitou a empresa o aditivo do contrato com a inclusão de tais linhas? Diante daquele quadro de linhas não cotadas, não atendimento dos alunos da rede estadual de ensino, alunos fora da escola por ausência do transporte escolar, pressão da sociedade, pressão de pais de alunos, do Ministério Público Estadual, foram realizadas 2 audiências públicas, cujas atas estão juntadas ao processo, com a participação do Ministério Público do Estado, do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas Públicas de Educação, do Subsecretário de Estado da Educação, da coordenadora do Programa de Transportes Escolar da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, do técnico de transporte escolar da Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio, do gerente e representantes da COPTAC. Foi feita essas audiências para que fosse otimizado o roteiro no atendimento dos alunos, sem acarretar prejuízo no atendimento aos mesmos, uma vez que eles seriam atendidos em outros roteiros e outros turnos, conforme comprova as atas de reuniões anexadas ao processo. A instrução técnica conclusiva, em seu parecer, em especial na folha 293, mais especificamente na nota de rodapé, mencionou, abre aspas, a ata de audiência pública de folhas 251 a 253 menciona a ocorrência de mudanças de horários, contudo, ao que se depreende, não se trata das rotas objeto do contrato 181/2010. Com a devida vênia, houve um equívoco, pois tratam-se sim das mesmas rotas objeto do contrato 181 de 2010, inclusive pelas datas em que foram realizadas, haja vista que as atas foram realizadas no dia 8 de julho e no dia 14 de julho, ambos de 2010, tratando-se sim de assunto referente às mesmas rotas, objeto do contrato 181. Nessa oportunidade, foi realizado um estudo para a solução deste problema. Foram feitas alterações no roteiro. Na verdade, o transporte estadual ele foi todo reestruturado no sentido de se poder aproveitar as linhas já existentes, como, por exemplo, as linhas 3, 6 e 7 do termo de aditivo, que, na verdade, são linhas que já estavam presentes no contrato original e que, na verdade, foram apenas acrescidas quilometragem, fruto de novo estudo, com a reestruturação de novos roteiros. Eu me recordo, na época, que alguns alunos tiveram seus roteiros de estudo alterados, foi tudo replanejado no sentido de conseguir, dentro daquela nova situação vivida, dentro da alteração da carga horária de 800 para 1.000 horas e daquele ajuste que precisava ser feito, considerando que os alunos do matutino sairiam da escola somente 12:30 e que os do vespertino já deveriam estar chegando 12:30, foi tudo reestruturado, alunos mudaram de turnos, inclusive passaram a usar outros cargos e outros roteiros. Em alguns casos foi necessário aumento de quilometragem no roteiro existente para que todos os alunos fossem atendidos, conforme faz prova a página 1 da ata de audiência ocorrida no dia 14 de julho. Diante de todas essas mudanças,
mudança de turno dos alunos, alteração de roteiros, alteração de quilometragem, tudo para que fosse adequado à nova realidade, qual seja a alteração da carga horária anual da rede estadual de ensino, de 800 para 1.000 horas, foi necessário o aditivo. Diante de todas essas pressões já mencionadas, alunos fora da escola, pressão dos pais de alunos, pressão do Ministério Público, as pressões legais, em especial a da Constituição Federal, em seu artigo 208, que reza que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante várias garantias. A Constituição enumera as garantias, dentre as quais inclui o transporte escolar, bem como a exigência legal do artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Enfim, a permanência do aluno na escola deveria ser garantida em caráter de urgência e prioridade, e foi o que a administração optou por aditivar o referido contrato, no entendimento de que se tratava do mesmo objeto, qual seja o transporte estadual, transporte escolar estadual. Entendeu a administração que, como houve a reestruturação das linhas, entendemos tratar-se do mesmo objeto e não alteração do objeto. Jamais passou pela nossa cabeça qualquer tipo de irregularidade, na verdade, porque tínhamos em mãos os requisitos para caracterizar a contratação direta nos moldes da Lei 8.866 de 93, haja vista que as referidas linhas ficaram desertas por 2 vezes consecutivas, preenchidos desta forma os requisitos de dispensa. Assim, estes foram os motivos que levaram a administração a proceder à formalização de aditivo ao contrato, por entender que permaneciam inalterados o objeto do contrato, alterando-se apenas a execução do mesmo, com o objetivo de atender o interesse público. É sabido que, em se tratando de contratos decorrentes de licitação, as alterações contratuais reclamam acentuada cautela, em razão das finalidades dos certames licitatórios que não se pode burlar, quais sejam garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Destarte não burlar a licitação, atentar sempre para as finalidades de interesse público e observar as demais prescrições legais é o que se impõe ao administrador público e, por vezes, realiza-se o interesse público exatamente procedendo-se às alterações contratuais. A toda evidência, não se pode admitir alterações do contrato que impliquem a substituição do objeto de determinada natureza por outra de natureza distinta, mas, no caso em comento, trata-se de objeto de mesma natureza, qual seja o transporte escolar da rede estadual de ensino. Nessa análise, deve ser entendido que a administração pública buscou a melhor forma possível, ao nosso ver, e não houve descumprimento dos princípios que regem a matéria, bem como não houve prejuízo ao erário. Inclusive, é importante salientar que o preço adotado para as linhas aditivadas foi exatamente aquele que o município contratou no contrato originário, que foram precedidos de procedimento licitatório. Finalizada as considerações a respeito da ausência de irregularidade, haja vista tratar-se de mesmo objeto, ao nosso entender, mas, no caso de Vossas Excelências, assim não entenderem o que não se espera, passamos à análise da segunda tese, da ausência de má-fé e da ausência de dano ao erário. Indicadores tão evidentes em prol do interesse público, além de ausência de indícios de dolo e de má-fé ou injustificado dano ao erário, devem fortalecer o entendimento de Vossas Excelências no sentido de aceitarem as justificativas apresentadas. Nem toda irregularidade administrativa pode ser classificada como improbidade, mesmo quando, aparentemente, o ato possa se mostrar ilegal. Se os fatos tidos por irregulares não aconteceram ou então não frustraram a competitividade do certame, ainda porque não existe nenhuma outra empresa interessada em realizar o referido transporte, há 2 porque preenchidos estavam os requisitos de dispensa de licitação, haja vista que alguns itens da licitação ficaram desertas por 2 vezes, não há razão para penalizar o administrador público ou a sua assessoria jurídica, não comprovado o ato tido por ímprobo. Não há
não há de ser aplicada a respectiva imputação. Ausente qualquer indicativo de dolo ou má-fé do administrador público e de sua assessoria pública, ainda ausente a ocorrência de ato ilegal, imoral ou que tenha causado lesão aos cofres públicos, é de ser considerado data vênia, há de ser desconsiderado data vênia o pedido de aplicação de multa nos termos do artigo 135, inciso 2, da Lei Complementar 621 de 2012. Não restando comprovado o desvio de finalidade do ato praticado pelos administradores municipais, tornam-se inaplicáveis as sanções. Na falta, a míngua da demonstração de qualquer desfalque patrimonial ao erário público, no caso em comento, pelo referido aditivo contratual, não há reconhecer improbidade. O aditivo em tela, ele não se fez em proveito próprio do agente público e nem ficou caracterizada a sua má-fé ou dano ao erário, tampouco o direcionamento do objeto, já que foram realizados 2 certames, nos quais houve a deserção de alguns itens, em ambos tendo sido observados os princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Pense que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos de norma que não decorrem pura e simplesmente e exclusivamente da lei em sentido estrito, mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando e exercendo a sua função normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria. Vale dizer, os princípios também são normas e, por isso mesmo, devem ser aplicados no caso concreto, juntamente com as regras já estabelecidas em leis e outros diplomas normativos, moldando-as e lhes dando o devido suporte. É sabido que a jurisprudência pátria é de conhecimento de vossas excelências, mas vejo por bem trazê-las à baila nesta hora alguns trechos. Sob esse ângulo, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 909446 do Rio Grande do Norte, possui entendimento de que a má-fé, consoante se disso, é premissa do ato ilegal e ímprobo, e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da administração pública, coadjuvados pela má intenção do administrador. É importante se defender que nem toda irregularidade administrativa pode ser classificada como improbidade, mesmo quando, aparentemente, o ato tisnado de irregularidade se enquadre na tipificação genérica da lei, há que se emprestar ao texto uma interpretação teleológica, ou seja, dos fins a que se destinam, que se ajuste ao espírito da norma como um todo. O escopo da lei não é a de punir o administrador despreparado ou simplesmente incauto. A sua finalidade é principalmente combater a má-fé, a ardilosidade, a esperteza, ou mesmo a deliberada afronta aos princípios norteadores da administração pública. Noutros tempos, é punir atos que efetivamente possam caracterizar a determinada improbidade administrativa. Para a constatação do ato de improbidade, mostra-se imprescindível a análise da luz da lei e seus princípios. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são verdadeiros sobreprincípios do direito e, quando não atendidos, podem conduzir à ilegalidade da lei. Aliás, o ministro Francisco Falcão, da Suprema Corte, já afirmou as normas que dispõem sobre a improbidade administrativa devem ser interpretadas dentro do princípio da proporcionalidade e do bom senso, amoldando-se ao espírito constitucional para evitar situações arbitrárias, fecha aspas. Ademais, o processo deve ser considerado como um instrumento. O processo é um mero instrumento.
O processo não é um fim em si mesmo. A finalidade do processo é alcançar o fim a que a lei propôs, que no caso em comento é a prestação do transporte escolar aos alunos em cumprimento ao preceito trazido pela Carta Magna. Ocorre, contudo, que para a condenação do agente público e de sua assessoria neste âmbito, não basta apenas, tão somente, a verificação da irregularidade, senão estar-se-ia priorizando isoladamente a forma, que é o processo, em detrimento da finalidade do ato administrativo objeto em análise, que é a prestação do transporte escolar. Se assim fosse, considerando a complexa atribuição de gerar um município, equilibrando todas as necessidades da comunidade, estar-se-ia desestimulando o fim público em face da legalidade estritamente considerada. Inegável ser dever do administrador público pautar-se na lei, mas diante de um ato administrativo tido por irregular, recomendável analisar também se foi mal ferido o princípio da impessoalidade ou da primazia do interesse público, bem como se presentes a má-fé, o dano ao erário, que no presente caso concreto em nenhum momento foi questionado. Concluindo, eu gostaria de fazer algumas considerações que, na verdade, são bastante pessoais. Considerando que a minha vida foi sempre pautada em primar pela boa-fé, honestidade, princípios recebidos desde a tenra idade, recebidos de meus pais e da minha igreja, considerando ainda que estou em fase de preparação, prestando exames de concurso para a magistratura, considerando que em concursos deste porte a seriedade do cargo exigem uma caminhada incólume e imaculada, considerando ainda que um resultado em meu desfavor, num processo dessa natureza, bem como os desdobramentos que isso pode levar, colocaria em risco meu tão sonhado, meu grande sonho de ser magistrada, considerando todas as privações que venho passando, sociais, familiares, em busca incessante da realização desse sonho, me dedicando exaustivamente aos estudos, confesso que, lendo o parecer conclusivo e o parecer do Ministério Público de Contas, eu fiquei abalada. E talvez o que eu vou ponderar agora, ao final dessa sustentação oral, não seja politicamente correto, ou até mesmo inesperado por vossas excelências, mas, ao tomar conhecimento dessa sessão de julgamento, bem como a posição, volta a repetir, da instrução técnica conclusiva e do Ministério Público de Contas, e do risco de ver meu nome maculado, e de ver meu sonho de ser magistrada não poder ser realizado, eu fechei a porta do meu quarto e fui fazer minhas orações. Já no início da minha oração, Deus me trouxe à memória o Salmo 139, que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces os meus caminhos. Para onde me ausentarei do Teu Espírito e para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá Tu estás. Os Teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias. Então eu disse ao Senhor: Senhor, Tu que vês todas as coisas, e sabe que tudo o que fiz, tudo o que fizemos foi com boa fé, e que não me beneficiei de nenhum centavo ou de qualquer outra sorte de benefício. Então me veio à memória outra porção da palavra de Deus, que fica no Salmo 97, no versículo 2. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Encerro a minha sustentação oral, orando a Deus, pedindo que justiça e juízo, que são a base do trono de Deus, seja também a base das decisões de vossas excelências, no sentido de desconsiderar qualquer irregularidade ocorrido,
Mas caso assim não entendam, considerando a ausência de má-fé e prejuízo ao erário, deixem de aplicar a multa do artigo 135, inciso 2, da Lei Complementar 621, de 2012. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, eu vou solicitar a juntada da defendente e também as notas taquigráficas. Ok. E retirar o processo de pauta. Ok. A palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Desculpe. Eu vou iniciar relatando o processo 3091/2015. É uma omissão na remessa de prestação de contas bimestral da Prefeitura Municipal de Pedro Canário. Estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial do Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, botando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Da mesma forma, o processo 3095, que é a omissão na remessa de prestação de contas bimestral também da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, também entendimento técnico, parecer ministerial do mesmo procurador, Dr. Luciano Vieira, pelo arquivamento. Também o processo 5802/2015, também omissão na remessa de prestação de contas bimestral, desta feita, Prefeitura Municipal de Nova Venécia, também acompanha o entendimento técnico, parecer ministerial pelo arquivamento, em face do saneamento da omissão. Processo seguinte, 2662/2014, uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2013 do Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio, também acompanha o entendimento técnico, parecer ministerial, contas regulares com a devida quitação, parecer ministerial dessa vez da Lavra do eminente procurador, aqui presente, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. Contas regulares devida quitação, após o trânsito, arquivo-se. Processo a seguir, 3337/2013, prestação de contas anual, referente ao exercício 2012 do Fundo Municipal de Saúde de João Neiva. Também acompanha entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando as contas regulares, com a devida quitação para a senhora Eliane Carrara Milani, Samira de Bortoli e Carmen Lúcia dos Santos Barros. Pela extinção do processo em solução de mérito para o senhor Valcemir Barbosa Aleluia e pela quitação plena dos senhores Paulo Jorge Matos e Cláudia Lameira de Souza. Seguiu o processo 2874/2014, prestação de contas anual frente ao exercício 2013 do Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire. Também acompanha entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, contas regulares com a devida quitação, posterior arquivamento. Processo 2649/2014, prestação de contas anual frente ao exercício 2013 da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Também acompanha entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, contas regulares, quitação, posterior arquivamento. Processo 5923/2015 é uma consulta. Estou votando pelo não conhecimento, em face do não preenchimento do requisito de admissibilidade, acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. Processo 6782/2015 é um relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Estou votando pela emissão de parecer de alerta em face do não atingimento de metas fiscais.
Por fim, o processo 6851-2015, também um relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Muniz Freire, emissão de parecer de alerta em face do note de medimentos fiscais. E é só. Conselheiro, o processo 5923-2015, que é uma consulta, ele é competência do plenário. Perdão, Excelência, Concordo. eu vou retirar de pauta e encaminhar ao plenário, como não me dei conta de que Ok, é porque realmente, como não vai ser recebida, mas eu farei dessa forma. ok, obrigado. Conselheiro Sérgio Abudib relatou processo 3091-2015, saneamento da omissão arquivar. 3095-2015, saneamento da omissão arquivar. 5802-2015, saneamento da omissão arquivar. 2662-2014, regulares com quitação arquivar. 3337-2013, regular com quitação para Eliane Carrara, Samira de Botoli e Carmen Lúcia, extinção sem resolução de mérito. Para Valsemir, processo 2874-2014, regular, quitação, arquivar. Processo 2649-2014, regulares com quitação, arquivar. 5923-2015, retirado de pauta. 6782-2015, alerta. Concedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Processo 3608-2014, ele está com vista com o conselheiro Sérgio Abudib. De boa para Vossa Excelência. Ele foi prorrogado. Foi prorrogado? Prorrogado. Ok. Justamente na hora que eu me ausentei, e até por questões particulares, eu gostaria que registrasse aí também o meu, acompanhando o conselheiro Sérgio, menção ao doutor William, conterrâneo, que eu sou de Calçada, ele de Bom Jesus. A família toda, a esposa, os grandes amigos, que reencontrei ele no velório ontem. Então, manifestar também o meu apoio, associando aos senhores da manifestação ao nosso doutor William. Está registrado. Quanto ao outro item da segunda pauta, eu assim vou deixar para a gente discutir, que é da pauta não, da menção do conselheiro Sérgio, que eu não li os jornais hoje ainda, então não sei se entendi mal, o Congresso votou ontem, ou só eles apresentaram? Não, foi apresentado dessa forma. Tá, não votaram ainda não, né? Então vou deixar para me manifestar mais tarde, então. Espero que os nossos parlamentares façam até uma consulta ao tribunal aqui, o que ele acha. Processo 5037 é o que foi já feita a sustentação oral. 748-2009, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, devolvo a palavra a Vossa Excelência solicitando um pregão. Solicito a Secretaria fazer o pregão. Encontra-se presente interessado no processo 748-2009, relatório de auditoria Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, responsável Isaldo Soares de Oliveira e suporte, consultoria e assessoria limitada. Não se encontra, senhor presidente. Não se encontra, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Processo 3286-2014, a representação. Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
tratam os presentes autos de representação com pedido de cautelar apresentada pelos auditores de controle externo desta Corte de Contas, questionando possíveis irregularidades na folha de pagamento dos servidores do município de Marechal Floriano no exercício 2013. O núcleo de cautelares, considerando a justificativa do responsável, bem como a apreciação da matéria pelo plenário dessa Corte de Contas, reconhece a ausência de condições para posicionar favoravelmente a concessão de medida cautelar outrora pleiteada. Assim, não se vislumbrou a presença de fundos boniúris capaz de demandar a suspensão do pagamento das gratificações acumuladas. Diante do exposto, acompanho o núcleo de cautelar, conheço a representação e voto pelo indeferimento da medida cautelar, determinando a remessa dos autos à unidade técnica para a instrução do feito, submetendo os autos ao rito ordinário. Voto ainda para que sejam os presentes autos apensados ao processo TC 865-2014, que trata de auditoria ordinária realizada no município de Marechal Floriano e que originou a presente representação. Notifique-se o representado para que se pronuncie no prazo de 10 dias, seja dada ciência aos representantes. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Porque eu estou divergindo da área técnica. Não, está certo, ok. Eu estou acompanhando o núcleo de cautelares. Processo 2208-2012, Câmara Municipal de Afonso Cláudio, vou retirar de pauta. Processo 302, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, prefeito Roberto Fortunato. Acompanhado até o Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária, referente ao 5º trimestre de 2014. Processo 8940-2015, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, REO, conforme o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, voto no sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, prefeito municipal de Alfredo Chaves. Processo 2655-2008, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Trata os presentes autos de denúncia formulada a esta Corte de Contas pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta, acerca de supostas irregularidades quanto à acumulação irregular de cargo público de motorista e de vereador pelo senhor Getúlio Alberto Cipriano, com percepção indevida de vencimentos. Em sessão ordinária de 23 de dezembro de 2012, votei pela instauração de tomada de conta especial no prazo de 90 dias junto ao município de Vargem Alta, nos termos da Instrução Normativa 08/2008, para que aquela municipalidade apurasse a suposta irregularidade apontada na Instrução Técnica Conclusiva 564/2012. Apresentada a documentação relativa à tomada de contas, a mesma foi equivocadamente juntada nestes autos, motivo pelo qual foi promovido o desentranhamento das peças relativas à tomada de contas, que passaram a constituir novo processo, o qual foi encaminhado ao relator competente. Considerando que o processo de tomada de contas tramita em autos apartados, encaminhei o mesmo para manifestação do Ministério Público de Contas para manifestação contra o arquivamento. As folhas 366, o ilustre procurador Dr. Luciano Vieira oficia pelo arquivamento dos autos nos termos do artigo 330 do Regimento. Sem mais acrescentar, acompanho o entendimento do Ministério Público de Contas, com fundamento no artigo 330 do Regimento Interno, voto pelo arquivamento dos presentes autos. É somente, senhor presidente. Há uma pequena divergência, coloca em discussão. Isto. Não havendo quem queira discutir, Presidente, votação. eu vou suscitar vistas. Vistas, conselheiro Abudi. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. Processo 3608-2014.
julgado à vista. 5137/2012, retirado de pauta. Sustentação oral realizada. 748/2009, realizado primeiro pregão, adiado. 3286/2014, conhecer, indeferir a medida cautelar pleiteada, submeter rito ordinário a pensar ao processo TC 865/2014. 2208/2012, retirado de pauta. 1303/2015, saneamento da omissão, arquivar. 8940/2015, alerta. E 2655/2008, vistas, conselheiro Sérgio Abudip. Vou passar a relatar os processos de minha relatoria. Processo 5080/2015, omissão na remessa, Câmara Municipal de Mantenópolis. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 5089/2015, omissão de remessa. Prefeitura Municipal de Irupi. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 5090/2015, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 5740/2015, omissão na remessa, Fundo Municipal de Castelo, Municipal de Saúde, tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 6475/2015, trata-se de representação proposta pelo senhor Laerte Alves Liesner, em desfavor do município de João Neiva, em face de supostas irregularidades contidas no contrato 107/2012, que tem por objeto a execução de serviços de limpeza pública, com varrição, raspagem, retirada de terra e areia das ruas pavimentadas, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, capina manual de ruas e avenidas, pavimentos e coleta, transporte e disposição final de resíduos de saúde no município. Sobre o tema, ressalta-se que é comum o entendimento de que os serviços de saneamento básico, como é o caso do serviço de limpeza pública, não estão sujeitos à interrupção, ainda que eventualmente se verifique a afronta à norma legal, sob pena de frontal violação do princípio da continuidade e razoabilidade. É o que acontece no caso vertente, vale dizer, em tese, conquanto em caso semelhante se possa considerar possíveis violações a dispositivos legais e o perigo consubstanciado na demora da apreciação da situação por este Tribunal de Contas, configurando assim o fumus boniuris e o periculo in mora. Há que se considerar o periculo in mora inverso, proveniente de uma possível suspensão do serviço público em referência. Fato este que poderia acarretar maiores prejuízos e malefícios para os munícipes. Ante o exposto, em conformidade com o posicionamento da área técnica estampado na MTP 538/2014 e 550/2015, voto nos seguintes termos: para conhecimento e recebimento da representação, pelo indeferimento da medida cautelar, em razão da identificação do periculo in mora inverso e da necessária prestação contínua do serviço público em questão, a notificação dos responsáveis para prestar informações quanto aos itens questionados na representação, prazo de 10 dias, pela tramitação dos presentes no rito ordinário, assim que escoado o prazo referido no item C deste deciso,
a fim de que esta Corte de Contas proceda à devida análise de mérito. Pela cientificação do representante do teor desta decisão, conforme comando previsto no artigo 307, parágrafo 7º do Regimento Interno. Processo 5671/2015, trata os autos de omissão na remessa do relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Mantenópolis. Responsabilidade, senhor Maurício Alves dos Santos. Tendo devido saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 8942/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Irupi, em face da verificação do descumprimento das metas de arrecadação estabelecidas para o segundo bimestre de 2015, voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 8945/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Montanha, em face da verificação do descumprimento das metas de arrecadação estabelecidas para o segundo bimestre de 2015, voto pela emissão de parecer de alerta. É só. Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges, relator. Processo 5080/2015, saneamento da omissão, arquivar. 5089/2015, saneamento da omissão, arquivar. 5090/2015, saneamento da omissão, arquivar. 5740/2015, saneamento da omissão, arquivar. 6475/2015, conhecer e indeferir medida cautelar, notificação, prazo 10 dias, submeter ao rito ordinário. 5671/2015, saneamento da omissão, arquivar. 8942/2015, alerta. 8945/2015, alerta. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos. 7815/2014, omissão na remessa de prestação de contas bimestral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaçuí, saneada a omissão, arquivar. Processo 5759/2015, omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do município de Santa Leopoldina, saneada a omissão, arquivar. Processo 2909/2014, prestação de contas anual do exercício 2013 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaçuí, responsáveis Marcial Valoar Martins, de 2 de janeiro de 2013 a 31/3/2013, e José Maria de Oliveira, de 1º de abril de 2013 a 31/12/2013. Acompanhando a área técnica do Ministério Público, proponho voto por considerar regular a prestação de conta, dando quitação aos responsáveis. Os processos seguintes são processos de pessoal, admissões no Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, todos com proposta de voto pelo registro. Interessados: Melissa Jufo Rodrigues, Anne Caroline Gozer Viana, Sérgio Ceoto Pires, Diego Dias de Carvalho, André Luiz Oliveira Cirqueira, Camila Cristina de Moraes, Leilane da Silva Lima, Jonir Gonçalves Moreira. Ainda admissões, agora na Prefeitura Municipal de Vitória, todas com proposta de voto pelo registro. Interessados: Sérgio Marcos Martins de Oliveira, Claudinete Silva Santos Freire, Robson Coutinho Miranda, Deusimara Miranda Boa Morte, Vanizete Alves de Assis Queiroz, Marideia Delfino Marques, Roberta Esperidião,
Danilo Lúcio Vieira Machado, Raquel Fagundes da Silva, Sandra Barbosa Botassoli, Fernanda Mayra Silva Freitas e Everton Silva Nicolau. Os processos a seguir são do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, trata de aposentadorias, todas com proposta de voto pelo registro. Interessado: Arlete Rodrigues de Carvalho, Diná Maria Almeida, Rosilda dos Santos e Áurea Lúcia Moreira Ferri. Ainda aposentadorias, agora do Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra. Interessado: Márcia Lisboa dos Santos, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias, todas com proposta de voto pelo registro. Interessados: Miriam Sandra da Costa Ramos, Regina Marta dos Santos Olímpio, Solange Maria Dias e Virgilina Florentino Alves. No Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra, aposentadorias, todas com proposta de voto pelo registro. Interessados: Vera Lúcia Fiorotti Gomes, Ciro da Silva Nunes Júnior, Analvinete Borges Escaquete. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, aposentadorias, todas com proposta de voto pelo registro. Interessados: Áurea Guimarães Pimentel, Regina Célia Gama Soares e Heloísa Helena Cortelete Erler. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão. Interessado: Hilda Bissa Caramuru, registro. E Laurendi Jacinta Roberto e outro, registro. No Instituto de Previdência do Estado, reserva remunerada de Roberto e Valentim Lírio, registro. E o processo incluído em pauta, 6488-2015, admissão de Fernando Zardini Antônio, registro. É só, presidente. Conselheiro João Luiz Cota Lovati, relator. Processo 7815-2014, saneamento da omissão arquivar. 5759-2015, saneamento da omissão arquivar. 2909-2014, regular com quitação arquivar. Os demais proclamam o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto. Agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, ser realizada no dia 9 de setembro, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.